Olá! Hoje iremos aprender como salvar arquivos no web. Vamos aprender também alguns de seus formatos. Vamos aprender a salvar no primeiro formato, que é o documento de texto odf.odt. Primeiramente, você clica no nome arquivo, você vai lá em salvar como e clica nele. Depois que você clicar em salvar como, vai ter o tipo de formato que você vai querer salvar seu arquivo. Primeiramente, vamos falar sobre o formato ODT. Mas como tem o documento de texto ODS, o que é ODS? ODS é o formato de arquivo usado para armazenamento e troca de documentos de escritório, como textos, planilhas, bases de dados, desenhos e apresentações. O formato ODT, geralmente quando se salva no formato ODT, é porque vai salvar um documento de texto. E você diz documentos de escritório, entre outros. O formato OTT, ele também salva textos. Ele é muito parecido com o ODT. Já no formato UOD, ele também é um formato de texto, só que ele é pouco usado. E no formato DocX, é um formato aberto e padronizado. Os arquivos que são salvos em DocX são menores que os arquivos do DocX. Ele pode ser aberto em Office 2000, 2003 e XP. O formato XML, ele serve para armazenar planilhas. O Doc, ele guarda todas as informações, tais como texto, margens, tamanho do papel e outras necessárias para abrir novamente o arquivo no seu PC ou em qualquer outro que tenha o Word. O DOT são arquivos de modelo. Eles são usados para manter o modelo padrão ou padrão preservado, tipo uma ficha ou formulário a ser preenchido. O HTML, ele serve para produzir páginas para o web. O RTF, ele é um formato de arquivo de documentos desenvolvido de propriedade da Microsoft para intercâmbio de documentos entre diversas plataformas. A maioria dos processadores de documentos são capazes de ler e escrever RTF. É utilizado para salvar documentos oficiais. O TXT é uma extensão de arquivo de texto que consiste em muita pouca informação. A diferença do texto TXT formato normalmente coincide com o formato aceito pelo sistema terminal ou simples editor, pode ser facilmente aberto por outros programas de texto. O DocX é um arquivo XML compactado com zip. Comparado com o formato do arquivo doc, permite ter efeitos adicionais, especialmente no que diz respeito ao tamanho dos caracteres. Além disso, permite que você edite os caracteres, aplicando imagens, tremidas, molduras e outros efeitos como reflexos. O formato foi aceito como padrão internacional. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por assistir. Produção: Carlos Edson, Ana Gabriele e Vivian Salles. Olá! Hoje iremos aprender como salvar arquivos no web. Vamos aprender também alguns de seus formatos. Vamos aprender a salvar no primeiro formato, que é o documento de texto odf.odt. Primeiramente, você clica no nome arquivo, você vai lá em salvar como e clica nele. Depois que você clicar em salvar como, vai ter o tipo de formato que você vai querer salvar seu arquivo. Primeiramente, vamos falar sobre o formato ODT. Mas como tem o documento de texto ODS, o que é ODS? ODS é o formato de arquivo usado para armazenamento e troca de documentos de escritório, como textos, planilhas, bases de dados, desenhos e apresentações. O formato ODT, geralmente quando se salva no formato ODT,
é porque vai salvar um documento de texto. Nem você diz documentos de escritório, entre outros. O formato OTC, ele também salva textos. Ele é muito parecido com o ODT. Já no formato Word, ele também é um formato de texto, só que ele é pouco usado. E no formato DocX, é um formato aberto e padronizado. Os arquivos que são salvos em DocX são menores que os arquivos do DocX. Ele pode ser aberto em Office 2000, 2003 e XP. O formato XML, ele serve para armazenar planilhas. O Doc, ele guarda todas as informações, tais como texto, margens, tamanho de papel e outras necessárias para abrir novamente o arquivo do seu PC ou em qualquer outro que tenha o Word. O DOT são arquivos de modelo. Eles são usados para manter um modelo padrão ou padrão preservado, tipo uma ficha ou formulário a ser preenchido. O HTML, ele serve para produzir páginas para o web. O RTF, ele é um formato de arquivo de documentos desenvolvido de propriedades da Microsoft para intercâmbio de documentos entre diversas plataformas. A maioria dos processadores de documentos são capazes de ler e escrever RTF. É utilizado para salvar documentos oficiais. O TXT é uma extensão de arquivo de texto que consiste em muita pouca informação. A diferença do texto TXT formato normalmente coincide com o formato aceito pelo sistema terminal ou simples editor, pode ser facilmente aberto por outros programas de texto. O DocX é um arquivo XML compactado com zip. Comparado com o formato do arquivo DOC, permite ter efeitos adicionais, especialmente no que diz respeito ao tamanho dos caracteres. Além disso, permite que você edite os caracteres, aplicando imagens tremidas, molduras e outros efeitos como reflexos. O formato foi aceito como padrão internacional. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por assistir. Produção: Carlos Everton, Ana Gabriele e Vivian Salles.